Manuel Ferreira Ribeiro, a data de nascimento, 6 de novembro de 53, portanto, na idade da pedra já. Fui nascer em Lisboa, mas sou caparicano, atenção. Nascer em Lisboa foi só um acidente de percurso, mais nada. O meu nome é Paulo José Martins da Silva, mais conhecido aqui localmente Paulo Zé, e ele é conhecido por Manuel da Vizinha também. Nasci em 29 de 12 de 66 e sou natural da Costa. Nasci praticamente aqui em frente, aqui à escola primária, no Largo dos Apóstolos. Os vossos pais eram daqui, eram da Costa? O meu pai sim, a minha mãe não. No meu caso, o meu pai sim também e a minha mãe não. A minha mãe era de Portimão e o meu pai era um nativo da Costa também. E sempre viveram aqui? Vamos lá ver, eu tive um interregno. Quando casei tive que sair daqui porque a casa era pequenina, aqui no bairro, aqui na Rua 15, na Ilha do Suíço, mas voltei entretanto, pronto. Tive uma ausência temporária. Eu também ausentei-me, ou seja, casei, morava aqui no bairro dos Pescadores, tive cerca de 13 anos aqui a morar na freguesia rival vizinha, na Trafaria, e depois voltei há coisa de 11 anos, voltei de novo ali para Santo António, não para esta zona, mas uma zona ali mais a norte da costa, que é a zona de Santo António, Santo António e São João. Okay. Estou a residir lá naquela zona. E os vossos pais, o que é que eles faziam? A minha mãe era doméstica, sempre foi. O meu pai foi coveiro, aqui no cemitério da Costa, foi pescador, andou ao mar também, e guarda noturno. Pronto, tive essas 3 profissões. Mas eu antes de falar do meu pai, vou falar aqui de um bocado do avô Bicha. O avô Bicha, pronto, a figura que... Uma figura que tem uma certa ligação também aqui na Costa, pronto, era um bocado irreverente, foi pescador, foi chamado vendedor de marisco e de peixe, era um bocado aqui, um bocado irreverente. Pronto, em relação ao meu pai nunca esteve ligado à pesca, trabalhou inicialmente, segundo disseram, ligado à farmácia, era miúdo, fazia recados na farmácia e depois mais tarde foi para os Correios, aqui da Costa, que era carteiro, conhecido também por carteiro, e depois mais tarde foi para a Doca Pesca. Doca Pesca para a parte de Lota. Ele também era uma figura muito conhecida, aqui o meu pai na Costa estava ligado ao grupo esportivo dos pescadores, aqui ao Costa, foi talvez um dos diretores que teve mais anos ligados à longevidade em termos de direção aqui da Costa. Era uma figura conhecida também. Conhecida mesmo. Pelo este lado também da parte desportiva, da parte de diretor do Costa. A minha mãe, conheci pouco, infelizmente, faleceu quando eu tinha 3 anos e a minha irmã 5. Ela era originária de Portimão e eles residiam aqui em cima em Pera, os meus avós, Pera e Costas de Cão. Costas de Cão fica aqui em cima, junto à faculdade. Onde residiam, onde eles casaram, mas a minha mãe veio falecer e eu vim a ser criado, depois por um tio meu, por uma tia minha, aqui no bairro dos Pescadores. Eu e a minha irmã até residi no bairro dos Pescadores até casar, até sair. Tive este percalço, mas tive também, eu por cada percalço que tenho, depois a seguir tenho sempre qualquer coisa que compensa, que ajuda de alguma maneira e a vida tem sido assim, o percalço, é isso, tem tido sempre essa ajuda de me reerguer e fazer esta caminhada. Também a vida não é só altos, também tem os baixos e tem sido assim. Portanto, pelo que eu percebo, os dois têm familiares também que estiveram ligados ao mar e à pesca. Aliás, nós temos familiares e descendemos a mesma árvore genealógica. Como a maior parte das pessoas aqui da Costa, mas nós, pronto. Porque temos o Manel é Ribeiro, eu já não tenho Ribeiro, mas é o seguinte, temos talvez no Manel, não sei, o tetravô, sim, bisavô, exatamente. Ou seja, se quer o Serafim Ribeiro e a Bernarda Maria, que veio a dar depois uma chamada alcunha, ao pai, que era António da Bernarda. Descobrimos agora há pouco tempo. Descobrimos, naquele levantamento que estamos a fazer das famílias, descobrimos esta raiz de proximidade e familiar, não é? Esse trabalho também tem sido um trabalho ligado ao mar, exatamente. Ligado ao mar, exatamente. Aqui também havia pouco, ou era ligado ao mar, aqueles primeiros, ou depois ligado às terras da Costa. Não havia muito, depois começou a haver o comércio, mas
O que havia aqui inicialmente era o setor primário, a pesca e a agricultura. E, por exemplo, acompanhou o seu avô também? Não, o meu avô já não, ele faleceu, tinha 6 ou 7 anos, não acompanhei, não acompanhei. Eu tenho, nós aqui tínhamos, o Manel é um pouco mais velho que eu, mas eu chamo o ATL. A nossa formação, na época de férias, era na pesca, na chamada, nós chamamos a arte, vamos amar a arte, que é a arte de chalga. Ou seja, eu andei desde os 11 anos até ir para a tropa, perto dos 21, as minhas férias escolares, eu estudei até o 12º ano, as minhas férias escolares eram sempre feitas na arte de chalga, e era grande parte da formação dos miúdos da minha altura, e do Manel também. Sim, também. Um já tem mais pela via profissional, depois ficavam na pesca. Há menos pescadores, não é? Mas a nossa formação era feita neste sentido. Começávamos por atividades, muitos deles chamada colher a corda, a ganhar um quarto, e depois aqueles trabalhos mais básicos. Mais básicos, eu acho para a aprendizagem, aquilo era uma escola também de aprendizagem. A seguir começávamos a lar, até que meia parte, até que começávamos a embarcar e ir para o remo, ganhámos uma parte. Havia uma evolução ali também, apesar de ser nas férias, uma evolução a nível daquela carreira. Sim, na hierarquia. Hierarquia. Por exemplo, os ordenados, e continuam a ser assim na arte de chapa, não é? Claro que não é um ordenado fixo, ganha-se um sonho que se apanha. Então aquilo é pago. Você vai ao mar, a rapariga aparece ali pela primeira vez, vai só ajudar a puxar a corda e tal, ganha um quarto, aquilo é um quarto, meia parte, porque aquilo é dividido em partes, o dinheiro, e depois quem embarca ganha já mais, ganha uma parte ou duas, consoante, não há um ordenado fixo, e nós começámos há 7 anos, havia essa ascensão da carreira. Mas nenhum de nós ficou na pesca, nenhum de nós ficou vinculado à pesca. Pronto, andámos, eu também andei até à altura de ir para a tropa, ou para o serviço militar, até mesmo depois cheguei a andar na arte de chapa, mas não posso considerar... Não é do carreirista de... Não, de maneira nenhuma. Mas era uma atividade que faziam durante as férias? Sim, sobretudo no verão, exatamente. No meu caso era só nas férias. É, sobretudo no verão. Eu cheguei a fazê-la mesmo por... Pronto, não tinha outra coisa. Claro, mesmo recurso. Não tinha, mas pronto, acabei por enverdar por outra profissão. Exatamente. Mas é uma atividade basicamente só de homens, não havia muito... Não, havia... Começou a haver mulheres. Sim. O trabalho da mulher era o que era? Era a escolha do peixe. Também tinha que puxar... Não sei se já viu a arte chalga hoje em dia. Hoje em dia é com tratores. Naquele tempo, no nosso tempo, era tudo com o corpo, ou seja, era tudo... Puxar a rede. Era uma espécie de um cinto, nós engatilhamos aquilo e puxamos com o corpo, vamos puxando, até os barcos, de mandar abaixo, antes havia tratores, era tudo. A força humana de braçal, como se diz. Como a Nazaré eram os animais. Os animais. Deve ter visto imagens dos bois a puxar. Aqui não havia animais, como não havia animais. E os animais éramos nós, pronto. Era tudo braçal e nível corporal. Onde as mulheres começaram a ser introduzidas neste âmbito, ou seja, começaram a ir para a escolha do peixe, talvez... Tarefas menos físicas, mais tratar dos faróis, muitas vezes também, sim. Ali, pronto, era um apoio, começaram ali, porque as mulheres tinham outro papel anterior ao meu tempo, que era a venda do peixe, que eram as peixeiras, muitas delas tinham essa... Salvarinas, aqui eram as peixeiras que iam depois vender, muitas aqui localmente, no caso da minha tia, com quem fui criado, e muitas delas iam vender para Belém e para a Calçada da Ajuda, e para Alcântara, iam daqui, no barco, atravessavam o rio e iam vender para Lisboa, mas o papel da mulher era mais isso, era cuidar dos filhos. E algumas a fazerem rede em terra, a arrementar, algumas plantas aí faziam. E agora, atualmente, vêem-se mulheres, algumas idosas, mas também se vêem miúdas estudantes, que no verão aproveitam e vão ganhar mais algum. Há aí umas quantas artes que têm raparigas que estudam, seguramente andam a estudar. E então sempre é algum que ganha durante o verão. Em vez de estar Mas o papel da mulher era mais esse papel ali de ajudar, muitas... Havia, se era a São e a Helena chegaram a embarcar, não é? Sim, a São do Alemão, sim. Mas era pronto, a remar mesmo, havia uma ou duas só que chegou a remar e embarcar, aquelas que eu conheço, não é? Mas geralmente era um papel assim mais, pronto, retaguarda, mais leve, a retaguarda era. Devido àquilo que era tudo muito físico, mesmo carregarmos as cordas, as redes, era tudo chamado como uma recoveira, que era um pau, onde a rede era colocada e nós tínhamos que levar aquela rede às costas, muitas vezes para chamada aparelhar o barco,
ou até anteriormente para secar, que as redes eram de algodão, eu julgo que no chão apanhei isso, a rede tinha que ficar estendida na praia para secar, porque tinha um peso sim, absorvia a muito água. elevado, ficava encharcado. O homem tinha mais esse papel da força, e a mulher foi entrando a pouco e pouco um número menor do que os homens, nesse sentido da escolha do peixe, tratar daquela parte mais, pronto, é aquela parte mais leve da chamada arte-chave, porque a arte-chave agora eles são para aí 10, porque cada vez há menos gente na pesca, não é? Mas naquele tempo havia muito, eu na altura não sei precisar, mas talvez umas 20, entre a costa e a fundo da telha, 20 ares que pescavam aqui neste território, ou seja, havia muito mesmo. Agora há para aí 4 ou 5 e mais 2 na fundo da telha, ou 3. Está em vias de extinção. Está em vias de extinção, cada vez. Este tipo de pesca. Tá. Cada vez há menos gente na pesca, não é? É pena, mas é um fato. Aliás, salário. a pesca da sardinha já acabou, a malha. Sim, a malha sim. A pesca é diferente, Porquê? só exclusivamente da sardinha acabou. E também eles depois não podem pescar Isto há uma série de... na altura da época balnear, nas zonas, não podem pescar naquelas zonas, estão restritos, depois há uma dificuldade, como é com tratores, também não podem circular na praia, e também a malta mais nova tem sido da pesca. Claro. Têm procurado outras profissões, outros ligados à Transtejo, outros aos pilotos da Barra, alguns também marítimos, e outros não estudaram, têm casa de família, engenheiros, enfermeiros, claro. coisas do género. O pessoal foi estudando, foram tirando uma coisa que antigamente não existia, não é? O meu avô era analfabeto e grande parte daquela população que tinham começado a trabalhar desde miúdos. Hoje em dia não. Após o 25 de Abril toda a gente teve acesso à escola e houve muita gente que antigamente só aquelas pessoas de bem conseguiam chegar às licenciaturas e hoje em dia qualquer pessoa, exato. Nossos familiares conseguem chegar, como o seu caso, sim, tenho vocação, conseguem chegar a patamares que anteriores ao 25 de Abril eram impensáveis. Estava restrito aquele núcleo de família já do bem. E em termos de que tipo de peixe é que era pescado aqui nesta zona e que é pescado ainda? Ou se existe diferença? Eu vou falar assim do meu tempo. No meu tempo, mas não, depois também era ali mais próximo, tinha mais valor comercial do carapau, que agora tem menos. Eu lembro, na altura, nós ganhámos bastante dinheiro com a pesca do carapau. O carapau agora tinha um valor quase a zero. E anteriormente também havia a tal malha que era a sardinha, como havia a indústria conserveira. Sim, isso era outro tipo de pesca, mas pronto. Era outro tipo, não é esta arte, mas é outro trafo, chama-se trafo, que é a malha, que era a apanha da sardinha. Pronto, a sardinha teve aqui um período até na Segunda Guerra Mundial, o que é que foi? Sim, para as conservas, não era? Tinha um valor, mesmo que havia fábricas na Trafaria, havia aqui uma série aqui em Redós, que hoje já não há, que é esse aproveitamento da sardinha. A sardinha tinha um valor também, um bom valor. Na minha altura era o carapau e depois a lula, conforme se apanhava, mas agora atualmente eles praticamente trabalham com cavala, a apanha da cavala. Porquê? A cavala tem um valor comercial muito baixo, apesar de hoje em dia ser um peixe até bom nobre, não é nobre, tem ômega 3, que tem ali uma série de propriedades. Antigamente aquilo era quase, mandava-se para o lixo, entre aspas, não é? Para adubar as terras. E é para adubar as terras, não é? Mas hoje em dia vai para a indústria conserveira e vai também para alimentar os atuns. Ou seja, aquilo está numas... alimentar o peixe de viveiro. Ali, acho que no Mar do Algarve existe para ali umas represas que os atuns são engordados com a cavala que vai daqui. São toneladas e toneladas de cavala. Atualmente, eu acho que o que está a suportar atualmente a arte-chave aqui na costa é a cavala. Se a cavala falhar, acho que... Acaba. Ainda se apanha carapau. E depois apanham, linguagem. Sim, apanham. Só que não tem valor comercial. O carapau baixou muito. Baixou bastante, que era um peixe até que, na minha altura, ganhava-se com o carapau. Hoje em dia, não chega a ver-se, quando há muita quantidade, chega a zero, não é? Não, mas isso muito é à base da cavala. Atualmente é da cavala. O suporte agora da arte-chave é a cavala. Isto é uma pesca sobretudo costeira, não era em alto mar? Não, costeira. É de cerco. Aquilo é um cerco. Ou seja, deixa-se uma espécie que nós chamamos de corda ao cabo preso no Mar Coveiro. Ele vai e faz uma espécie, como é que eu digo, tipo um faz o cerco, e aquilo vai sendo puxado para a terra. E depois aquilo tem uma boca
uma boca e uma espécie, um saco. Ela vai sendo assim, vai sendo abraçada, vai sendo fechada, à medida que vai caminhando para a praia, o peixe que vai ali no meio, que vai meio sombreado, fica ali, depois quando chega à terra, os chamados olares, ele vai a caminho, quando tenta fugir, vai a caminho da boca e do saco, fica ali, fica preso. Fica malhado. É uma espécie, não fica bem malhado. não vem nada, mas fica a preso. malha é mais pequena. A malha de saco, sim. A partir dali a malha é muito pequenina, ele não pode sair, só sai mesmo aquele... Mas basicamente Sim, é não isso, sai, é uma pesca de não cerco. sai. E agora voltando ao passado, esta pesca também foi possível ser feita aqui pelo fundo, ser o fundos de areia, ou seja, os ilhas quando chegaram aqui com certeza e os algarvios puderam adaptar esta pesca aqui, como não é um fundo rochoso, como isto, a charda tem que funcionar em fundos de areia arenosos, é fácil, senão apanhavam os chamados pegasos, que ficava a rede presa, não conseguiam pescar. Pronto, daí também a arte, agora a arte-chave, que teve vingado aqui na costa nesse sentido ao longo destes séculos, de 1700 até agora ao ano 2000, 3 séculos, né? Temos esta possibilidade do fundo ser um fundo arenoso. Pronto. E a proximidade também do Tejo, aqui de mais-valia, para outros travos também. Há muita comodoria, existia aqui um leque de circulação entre o rio e o mar, provoca aqui, o mar torna-se fértil em termos de alimento, de alimentação para o peixe, mais para outros travos, para outras redes também, no caso do linguado, os robalos, os chargos, as douradas, mesmo antigamente que havia muito ligueirão, berdigão, isso ao acabarem com a comodoria, o peixe também vai desaparecendo. E a poluição também, toda uma série de contributos para que isto esteja mesmo em declínio, não há hipótese. O tarde acaba. Acaba. A pesca agora é a aquicultura, pronto, é aquilo que nós comemos quando vamos ao supermercado, depois compramos. Tivemos um exemplo disso dos aviários, não é? Começaram os aviários. Coisa. Hoje em dia comemos todos o frango do aviário, o peru do aviário. Sim, o nosso organismo adianta-se a isso. Os ovos, já não temos nada, podemos ter que ter uma quinta ou outra ainda pode ter essa produção, mas hoje em dia não há hipótese, se calhar a pesca vai caminhar nesse sentido também, não é? Mesmo pelo valor hoje em dia uma dourada de mar ou um sado de mar está caríssimo, um pregado. Hoje em dia comemos pregados, mas comemos os pregados aí dos viveiros, que é uma coisa alimentada a farinhas e outras coisas mais. Não tem nada a ver com o pregado selvagem, né? Que é a evolução também, é a adaptação. Também hoje em dia se calhar não conseguimos pescar tanto em quantidade para depois as pessoas conseguirem consumir peixe, né? Temos o caso do salmão também lá dos países das Noruegas, dos países nórdicos. Hoje em dia também já são muito também tipo cultura, né? Sim, a maior parte. O que tu comes é todo aqui cultura. Sim. Raramente comes salmão vindo lá da Noruega. E se comes é triplicar o preço. Triplica. É uma tradição que se está a perder então aqui da Tá. Sim, a pesca tem tendência, atualmente, não sei quantos pescadores há aqui na zona, mas tem sido, eu acho que nos últimos 20 ou 10 anos decresceu muito, a ponto de poder contar quase pelos dedos os pescadores. Não é? E tinham referido também que durante a época balnear não poderiam pescar Não são zonas. Não. Só fora de zonas não zonas condicionadas. Próprias para pescar. Sim, ou seja, isso exige aqui, a pescar, se o peixe estiver durante o dia, eles só podem pescar depois das 7 horas, quando a zona concessionada deixa de ter aquele horário. Muitas vezes o peixe não tem hora, não é? Eles para poderem pescar, vamos supor que está a dar peixe lula durante o dia, ou coisa do género, para poderem pescar ao meio-dia ou até de manhã, o chamado de ensejo. Não, o de ensejo é à tarde, mas o chamado verdia. Sim, seja a hora que for, pronto, quem determina a hora que pescam são as autoridades, não é o... Sim, não é o pescador que sabe quando é que o peixe está a dar aquela hora, obrigam-os a pescar só das 7 horas, das 7 em diante, ou seja, estão um bocado limitados, além do espaço durante o dia, estão limitados, também tem essa limitação em termos de horário, para poder pescar. Isso é uma coisa que acontecia antes também?
Acontecia menos, porque agora cada vez há mais áreas concessionadas. Mas antigamente não havia tratores. Mas podia-se pescar nas áreas concessionadas, porque era tudo à mão. À mão, não havia, portanto o risco, aqueles cabos também podem arrebentar, também tornam-se perigosos, não é? Aquilo está a ser pescado, acho que cada vez... Sim, o trator a passar também por uma pessoas de maneira nada agradável, não é? Não tem isso, mas isso é uma série de condicionalismos que, a nível da arte-chave, que... Aliás, antigamente até era bonito, eu lembro que os banhistas, ajudavam a puxar. Banhistas nós chamamos às pessoas que vêm de fora. Os turistas. Gostavam de ver a arte-chave e ajudavam, contribuíam também. E era bonito ver as pessoas, a calça arregaçada, os barretes. Sim, puxavam também. Era tudo um bilhete postal na terra. E não incomodava, porque era tudo feito à mão. Agora não, agora vem um trator, cada arte, cada companhia, tem 4 e 5 tratores, há quem tenha até. Sim. A pessoa está ali a apanhar sóleo, desvia-se um bocadinho que o trator quer passar. Agora está-me a lembrar disso, como ele está a dizer, com outra coisa, também, e dentro da água hoje em dia temos mais gente do que tínhamos antigamente. Sim, exatamente. Por causa do surf. Esta zona tem sido alargada como espaço para surf e com estas mesmo com estes torneios que tem havido internacionais, a costa é muito conhecida a nível internacional e está muita gente para o surf, mesmo escolas, turistas, não sei o quê. Ou seja, e para pescar, até para banhos, até para irmos para dar um mergulho hoje em dia, está complicado, porque aquele espaço está todo ocupado. Sim, eles privilegiam... Do surf, há zonas que eles não podem surfar, mas qualquer um que chega com uma prancha, se não houver fiscalização, ocupa aquela zona onde nós podíamos dar um mergulho, ou até nadar um bocado. E em relação à pesca é a mesma coisa. Eles quando fazem o cerco têm que estar, quando vêm com o barco para a terra, ou com a lancha, neste caso, têm que estar-se a desviar muitas vezes. E há até alguns vídeos agora que eles têm que andar em zigue-zague a desviar das pessoas que estão... Porque não há também os tais corredores que devia se calhar para as embarcações saírem, e onde não há... Falta aqui uma série de... Falta de fiscalização Isso já acabou. Pois é, há aqui uma falta de tratarem bem também a parte da pesca, aquela parte que ainda não existe. Temos aqui um caso também, mesmo ali no Rio, muitos pescadores da costa, acontecia, durante o inverno não podiam pescar aqui, porque o mar é muito bravo, né? Iam pescar para a Trafaria. Há uma Trafaria, entenda-se para o Rio Tejo. O Rio Tejo. Há aqui uma parte, há uma parte aqui que nunca foi cuidada, que é, daí a pesca também está a acabar ali muito no Rio, que era a parte de haver um porto de abrigo, um porto de pesca, aqui neste lado do Rio, no lado sul do Rio, para proteger as embarcações e mesmo para as saídas do mar quando está mau tempo. Não há... A pesca não tem sido muito bem tratada pelas entidades, posso dizer que pode ser locais, mas é mais a nível do poder central, não é? São obras do poder central, seja o Porto de Lisboa, seja o Governo, ou o Ministério da Agricultura e Pesca, seja o que for, não tem tratado muito bem. E depois há uma coisa chamada lobby, os lobbies da indústria do peixe, da agricultura, têm muita influência também. Claro, o supermercado prefere comprar a agricultura, que é muito mais barato, para vender mais barato. Tudo isso, esses lobbies também contam, quer dizer, pronto. Mesmo a nível do mercado, tem o mercado da costa. Isto, mas não tem poder de comprar, ir à praça comprar peixe é um bocado complicado. Hoje em dia, não tem, como aconteceu com o comércio tradicional, supermercados ou hipermercados nas zonas, acaba por também acabar com esta parte do comércio mais local e estas chamadas vendedoras que havia, as peixeiras e tudo, isso praticamente está em extinção. Até há algumas miúdas da costa que trabalham nesses supermercados e nas peixarias, são as peixeiras já modernas, não é? E às vezes têm pregões, até pregão, às vezes aí, havia raparigas da costa aí no supermercado que apregoavam, está pronto, faziam aquelas... O pregão é verdade, o pregão, mas isto tem tendência a acabar. Então, é a evolução, pronto, para o bem e para o mal, é muito chato, mas é verdade. É o que nos espera, pronto. E depois também tu não queres que a tua filha, ou eu não quero que a minha filha vá andar à pesca. Temos que ser realistas também. Pois sim. Não é... Andar à pesca, não vai, mas é estudar, que é para seres um homem. Não é só isto. Tu queres comprar, se fores um pescador, não podes comprar uma casa que não tens algo... não tens um ordenado. Não tens... ou
seja, o tal recibo para apresentar, ou... Sim, exatamente. Há ali uma série de falha que não te leva a que seja uma profissão em que as pessoas vão para ela ou permaneçam nela. E tem um ordenado certo. Sim, tem um ordenado certo também. Está dependente do estado do mar, do estado do tempo. Ali não há... Aqui, mas na pesca aqui na costa não conheço subsídios quando o mar está... Quando o mar está revolto, ou está a ver, ou está a folo, ou está... Pronto, não existe, não é? Eles estão sempre dependentes do clima e do estado do mar. Da natureza, exatamente. Frequentaram a escola aqui também na costa? Sim, nesta aqui, frequentei esta aqui. Nesta mesmo? Sim, esta mesmo. Sem estes pavilhões horrorosos. Havia aquela parte principal. Eu sou da altura que havia aquela principal, Manel, a mim, mas... Na minha altura ainda eram rapazes de um lado e raparigas. Mas ele apanhou, e eu não apanhei isso. Ainda havia separação. A minha irmã apanhou ainda também. Ainda havia. E havia a telescola. Brincávamos e eles brincavam. E recordo da telescola, assim, que eu já não apanhei, mas era a telescola. A cantina escolar, à qual nós só poderíamos ir se fôssemos à igreja à catequese. Atenção, se não dássemos a catequese, passávamos fome. Porque a maioria não podia comer em casa. Não havia comer, não havia condições. Então era a cantina, que era aquela refeiçãozinha do dia que nós tínhamos garantida. Mas para isso tínhamos que ir à igreja à catequese. Se não fosse à catequese, se não fosse à igreja, à missa, não tinhas direito a frequentar a cantina, pronto. Era uma das condições, era ir à catequese pelo menos, tínhamos que ir. E a partir daí, sim senhor, já tínhamos estômago para comer. Senão, comíamos o que havia em casa, que muitas das vezes era nada, ou quase nada. Sim, pelo tempo dele já não, já... Sim, era épocas, pronto. Mas não sei se havia a cantina no teu tempo ou não. Eu acho que já não apanhei a cantina. Ela havia aí, mas não, disse a sopa já não havia. Não, exatamente. Não havia. E já era misto, não era a escola? Já era mista. A minha irmã apanhou a separação, mas não apanhou até ao fim. Mas eu já apanhei rapazes e raparigas tudo junto. Pois nós não, era raparigas e daquele que fosse encontrado a faltasse o muro. Saltasse a cerca. Pular a cerca. Ou seja, nem durante as aulas, nem nos recreios? No recreio, pois não havia misturas, não podia ser, é verdade. Isso foi uma coisa boa do 25 de Abril, foi essa evolução também, a igualdade ainda não existe, mas caminhámos todos nesse sentido, a mulher era... Bem, e na escola, eu não sei, eu andei na António da Costa em Almada, naquela altura, eu acho que também era só rapazes. Pois não se deve saber as escolas. Era só rapazes, era. Aqui na primária era assim mesmo, a divisão era feita mesmo. A nível do ciclo também existia essa divisão? Agora lá também eu acho que sim, que eu não me lembro de haver raparigas, estamos a falar nos anos 60, portanto, a segunda metade da década de 60, exatamente, eram só rapazes também. Até mesmo aí havia, olha agora como é que era, havia aí uma professora, se agora quisessem voltar a isso, como é que seria? Mas é verdade, é uma coisa inocente que, pronto, o mal estava na cabeça deles, não era nossa, na cabeça de quem fazia as leis, não é? Crianças de 6, 7 anos não poderem conviver, é um absurdo. E viviam os dois na parte, isto é a parte sul, não é? Parte sul. Sim, parte sul. Viviam na parte sul? Eu morei aqui em frente inicialmente, depois fui ali para o bairro, depois quando tinha 3 anos, aqui para o lado, na parte sul. Eu sempre vivi aqui na Ilha do Sumiço. Chamada Ilha do Sumiço. Aqui no bairro, na Rua 15. A Ilha do Sumiço, eu vou contar aqui um bocadinho, falar sobre a Ilha do Sumiço, porque as primeiras comunidades pescatórias situaram-se ali junto à igreja, ali ao lado da Rua dos Pescadores. Uns a norte seriam os que vieram da zona de Ilha, vieram para cá, e mais a sul, ali da Rua dos Pescadores, os tais algravios. Durante, eu não sei precisar, mas houve ali, aquela Rua dos Pescadores fazia uma barreira, uma fronteira, não havia misturas. Com os anos começou a haver, mas houve sempre dentro da costa uma rivalidade entre o norte e o sul da costa, entre os bairros do norte e do sul da costa. E a Ilha do Sumiço, muitos estavam no bairro das Ilhas, com a evolução da costa, ali nos anos 30, foi construído ali um bairro, havia um convento ali, com o tempo depois foi demolido, a origem ao bairro, chamado bairro do convento, que era o bairro dos banhistas, das pessoas de dinheiro. E então a malta
dos pescadores foram empurrados aqui para o sul. Foi construído aqui um bairro em 1932, segundo as plantas, não sei se é bem assim ou não, aqui na Rua 15. Uma parte seria o bairro da Câmara, construído com o terreiro, na altura da Casa dos Pescadores. Casa dos Pescadores, exatamente. E outra parte nasceu ou já existia, não sei se aquilo é muito próximo, nos anos 30, que era o chamado bairro da Folha, ou seja, o bairro da Folha, um bairro que cresceu ali de forma clandestina. Era um bidonville aqui da Cora, um bidonville, aqueles bairros que haviam em Paris. Foi crescendo, ali havia uma parte que era parte, foi construção da alvenaria, feita pela altura pelo Almirante Terreiro, que era da Junta Central da Casa dos Pescadores, e outra parte cresceu ali de forma clandestina, foram construindo a sua barraquinha e tal, e depois deu origem a este bairro, mas muitos vieram lá do lado norte para o sul, porque a pouco e pouco a população pescatória foi sendo empurrada para o sul, porque aqueles terrenos ali eram mais valiosos, não é? Era mais central da costa, e então, pronto, é a zona VIP. É a zona chamada zona continua a ser a zona VIP da costa. Hoje ainda é, não é? Continua a ser. Os bairros dos pescadores estão todos aqui a sul, com exceção que é o bairro que existe lá ainda, que é o bairro Costa Pinto, que é junto à igreja. Isso foi o que também, isto também tem uma história engraçada. O bairro Costa Pinto, mandado construir por Jaime Artur Costa Pinto, que erradamente está lá a colocar uma placa, o Manuel já falou nisso também, que meteram lá João Costa Pinto, conta o nome do senhor, e ele foi um benemérito e o benfeitor aí de montes de terras aqui da costa, da Trafaria, de Cascais e da Almada. Aquilo houve um incêndio em 1884, aquelas barracas arderam todas dos pescadores, barracas entre aspas, barracas, eram as casas dos pescadores, que era de madeira e colmo por cima, que como é uma espécie de estorno, que eles na construção. Como junco, como fazem, o vime, pronto, um género de um vime, como fazem aqueles cestos tradicionais. Aquilo, acho que assim na duna, não é? Na duna, aquilo era seco e depois servia de cobertura, não fotografias antigas sobre a costa. Era impermeável, aquilo era impermeável. Há de ver depois também, pronto, esse incêndio em 1984 deu origem depois a um bairro, que é o bairro Costa Pinto, que foi mandado identificar, e esse benfeitor, que era o Jaime Artur Costa Pinto, angariou fundos da cor, na altura, para a construção daquele bairro. E esse bairro foi o único bairro pescatório que ficou ali ao norte. De resto, portanto, existe aqui o bairro, este acho que é 32, existe aqui outro bairro de 1949, outro de 62, e é aqui um bairro misturado, que é o bairro da Nossa Senhora da Conceição, que é de 63, ou seja, os bairros ficaram para o sul. Ali ao norte ficou chamado ali, exatamente. Que era o bairro do convento, era o bairro dos banhistas, que estavam a chegar, pessoas que tinham muito poder de compra, que é uma zona só de vivendas, então foi crescendo. E basta ver, se vir lá de cima da Rocha, da Faleza, ver a diferença que há. É um bairro mais ordenado. É mais ordenado e com muito mais gente. Pronto, sim. Que há estas torres e de resto é este casario. Agora já há aqui algumas vivendas também, mas é isto, uma separação mesmo entre a malta do norte e a malta do sul. Pronto, foram escorraçar. Os mais pobres foram escorraçar. Sim, praticamente foram. Daí a ilha do Smith. A ilha do Smith é uma coisa que a Smith, para o Smith, deu Smith, não é? Para longe, é lá longe, para o Smith. Fugiam aqueles que eram perseguidos também, que vinham de Lisboa e dos arredores, que eram perseguidos pela lei. Vinha para aqui para esta zona também? Vinham para aqui, pronto, aqui não eram procurados, ninguém, que era a ilha do Smith, sumiu-se. E muitos também ajudavam na Arte Antiga, que eram chamados barraqueiros ou malteses, foragidos, e outros não, que vinham para cá, ficavam a dormir cá nas chamadas barracas da campanha, ajudavam do período da pesca, mas muitos deles eram malfeitores ou pessoas perseguidas em Lisboa. Lá porquê? Apanhavam, vinham para este lado. Aqui também ninguém lhes perguntava porque é que eles estavam cá, se eram ladrões, se eram... Fazia falta a mão de obra com certeza também naquela altura. Podiam ser opositores políticos, tinham que fugir, podiam ser, sei lá, problemas da vida, então refugiavam-se ali. E eram bem acolhidos, pronto, de uma maneira ou de outra, tinham uma casa, trabalhavam, ganhavam, pronto. E assim, houve alguns que até se estabeleceram por aqui, se calhar, houve tipos que conseguiram adaptar-se aqui. Mas eram personagens que, como ninguém os chateava, ninguém queria saber, mas o que é que fizeste para vir para aqui? Até há uma história polémica aí, o caso do Marquês de Pombal ter largado fogo à Trafaria, na altura, ele precisava
pessoas para... Sim, isso foi da autoria já, isso é o Sim. histórias, é o Sim, Pinamanique, o gajo da polícia, em que ele diz que intendente. cercou as populações pescatórias, onde havia muita gente oriunda. Era a caça dos foragidos. E largou fogo a essa. Mas pronto, acho que há para aí, já em contos da história, e dizem que não é verdade, podia ter acontecido quando os pioneiros cá estavam na costa, na altura sazonal, largavam fogo às cabanas, quando iam passo, e eles não deixavam as cabanas montadas, largavam fogo às cabanas e depois rumavam nos barcos, muitos à vela, não é? Que eles não, para chegar à ilha não estou a ver chegar a de remos, não é? Vinham à vela vinham e iam, não é? E então fala-se um bocadinho sobre isso, nessa temática, que talvez uma das hipóteses do fogo, das tais matas da Trafaria, seria aqui a zona da costa, também, depois que conta um conto, acrescenta um ponto, não é? Talvez derivado ao fogo, pode ter acontecido algo do género. Pode haver aqui algo vinham para cá, os algarvios e os ilhavos vinham para cá quando não podiam pescar lá na terra deles, vinham para cá, que o mar era melhor, pescavam aqui. E quando se iam embora, acabava a safra aqui, as cabanas que tinham erigido aqui, largavam-nos fogo, portanto, os de ilha, lá do norte, que era para que os algarvios não os aproveitassem para eles. Exatamente. Portanto, iam-se embora, mas antes de irem embora, largavam fogo às palhotas. Isto ardia com uma facilidade tremenda. Sempre voltavam a construir. Né? Depois vinham os algarvios, se ocupavam alguma que ainda estivesse intacta, se os ilhos os apanhassem lá, as tais guerras, as tais rivalidades que... Pois, era isso que eu ia perguntar, se esta rivalidade entre o Norte e o Sul era baseada sobretudo no facto de serem uns de ilha e outros de Pois, mas de início talvez, mas depois mais tarde... Isto também já está diluído. Começou a haver misturas mas manteve sempre aquela coisa entre o Norte e o Sul. Não sei se eles falaram depois o Eduardo ou Francisco, ou Francisco do Pataquinho, se eles falaram sobre isso. Eles, nos Jogos da Bola, malta que hoje em dia tem perto dos 80 anos, havia rivalidades entre o Norte e o Sul da costa. Apesar daí já havia misturas entre as... Casavam-se. Entre as famílias já. Mas a origem foi sempre essa aí. Inicialmente, os ilhas, os do Norte e os do Sul, os algarvios, até haver aquela separação da rua, não é? Ficaram uns de um lado, outros do outro, e depois começou a haver misturas, com alguns problemas também, segundo contam, mas levou essa mistura e essas rivalidades que existem entre o Norte e o Sul, e até existiam sob as terras, sob o mar, a malta pescatória e as terras. As terras esteve muito, segundo eu percebi sempre durante muitos anos, muito isolada. O pessoal das terras, quando vinham à costa, eles diziam que vinham à costa, as terras vinham à costa, porque aquilo era um isolamento, eles viviam também de uma forma também malta da lavoura ou da agricultura, de forma mais também primitiva, e havia aqui uma certa rivalidade entre o mar e as terras, apesar de muita da origem também das terras da costa, foram também de malta pescatórias, que depois, no inverno, como não tinha sustento, muitos deles começaram a dedicar-se à agricultura, com a fertilização, não sei se já foi contado ou não, com o excedente do peixe. O excedente do peixe não era vendido, ou o peixe de pouco valor, começou a ser depositado nas terras da costa. E que foi fertilizando, não é? Foi criando vida. Isto era só areia, não é? A areia não produz... E penso eu, a areia em si, orenoso, não produzia, ou seja, há aqui uma zona em frente, tem argila, que é uma zona boa de couves, talvez aquela mistura da argila com a areia e depois com a fertilização do pelado, não sei, do carapau, do paralápis, do peixe que era excedente não vendia, foi fertilizando estas terras. E a costa, eu não sou das terras da costa, mas eles chegaram a abastecer muito Lisboa, o mercado da Ribeira, o mercado 24 de julho, iam daqui carroças, embarcavam ali em Cacilhas, no ferry, antes de existir a ponte, não é? E iam lá fornecer Lisboa. Havia mesmo em grande quantidade. Aqui a hortaliça da costa, as couves, eram muito boas e continuam a ser também, apesar de hoje em dia cada vez haver menos produção também, não é? Além das couves, que tipo de produção é que era feita nesta zona? Eles têm, o que eu conheço é a couve, nabo, cenoura, tomate, dentro das couves a couve portuguesa, o lombardo,
aquelas variedades de couves. E a boa batata. E a batata, é verdade, e a batata também trouxe muito boa. Uma batata para a caldeirada. Porque eles tinham produzido não em modo de horta, mas em modo para vender em Lisboa. Realmente era muita couve. A couve saía, os terrenos eram praticamente cultivados. Não, hoje em dia temos aquelas pequenas hortas com tomate, com não sei o quê, ervas aromáticas. Não, eles produziam em grande quantidade para abastecer os mercados, o mercado, neste caso, o mercado de Lisboa, da 24 de julho. O mercado da Ribeira. Na maior parte dos casos não era para consumo próprio. Não. Na maior parte, senão nos casos todos. Era para casos mesmo de totalidade, sim. Quando não era para vender para Lisboa, vendiam aqui no mercado da Ribeira. Sim, depois tinham vendido ali na praça também. Todos eles tinham bancas, além de serem agricultores e tinham banca no mercado. Também tinham uma banca no mercado. Portanto, vendiam o produto. Vendia localmente ali também. Ao contrário da malta da pesca. Pois não tem, a pesca A é malta da diferente. pesca tinha um intermediário que vendia o peixe, comprava na loja e depois vendia para a praça, não é? Eles não, eles eram diretamente, eles tinham mesmo as bancas. Era, Aquela exatamente, malta sim. tinha... Não tinham muito pelo meio intermediários, não tem. Era eles faziam A aquilo. malta da pesca, sim. De forma direta, Os sim. intermediários. E eram negócios sobretudo familiares ou... Sim, geralmente de base familiar, eles têm negócio familiar. Ainda hoje em dia há famílias que perduram com a agricultura dessa genese, nesta base familiar. Ainda os palmeirinhos, aqueles alvos, Sim, há muitos sim, ali, sim. o do Bió também, há ali um leque deles. Há famílias, muitas famílias que foram de geração em geração fazendo essa produção. E de malta do mar também, o Eduardo e o Chico, não sei quem é que os entrevistou, mas esses dois tinham pedras na praça. Depois tinha do peixe, sim, do O peixe. Eduardo tinha no Feijó. Sim, e o Chico E era Almada. Almada. Vendiam. Não eram pescadores, eles nunca foram pescadores, mas tinham... O Chico foi com base no pai. O Chico, pai que era mestre, exato. depois foi cabazeiro, o Bataquinho começou a comprar peixe. Exatamente. Depois era mestre e ele comprava o peixe do pai e o outros. cabazeiro é quem comprava o peixe, né? Por serem cabazes, comprava, o nome que se dava era o cabazeiro, comprava... Diretamente na praia. A lota era feita na praia, não havia as lotas, não é? Era vendido na praia, eles colocavam aquilo em cabazes, nas carroças, depois mais tarde começou a haver também caminhonetas, não é? Para ser vendido depois também no mercado da Ribeira e para outros sítios também, onde pudesse ser vendido. Mas Eles iam daqui para subiam a rocha com... Sim, os cavalos. Atenção, subiam a rocha e os iam cavalos. de Simbra, iam a Simbra comprar peixe. Eram vidas duras naquela altura. Porque os acessos para a costa também não existiam, não é? Ou seja, segundo me parece, segundo a gente foi lendo, havia aqui acessos quase de terra batida. Não existia a via rápida, não existiam essas coisas, não é? Havia a boca do Grilo e ali à Fonte da Pipa, onde existe a via rápida antigamente, acho que havia um caminho que se chamava Fonte da Pipa. Fonte da Pipa era. Quando eles dirigiam-se para o monte, para Porto Landão, para a Almada, para aqueles caminhos só. Para esses caminhos tinham que ser com animais, não é? Ou seja, mulas, o macho, que eram animais de força, e também com os burros e burros também, para vender. Isto é interessante, porque aqui a costa não era inabitável, não tinha condições para se viver, não tinha porquê. Era só duna e o tal estouro, esta planta. Pantanal, era uma zona de pântano. Pronto, era pantanal, ou seja, os que cá vieram sofreram o tal paludismo. Começaram a morrer muitos nesse sentido, não havia condições. É a partir daí também que em 1800 e qualquer coisa também, com o Jaime do Costa Pinto e o Henrique Media, é feito a nível governamental a secagem destes pântanos. Foi feita as tais valas que existiam para drenar as árvores e a plantação de pinheiros. Houve aqui uma modificação que pudesse haver vida aqui uma vida saudável na costa, e foi esta colocação de plantação de matas. Portanto, se reparar aqui em redor há muitas matas, muitas para proteger também a zona agrícola, mesmo lá em cima ali na Charneca, a mata dos medos, que é medos, aquilo não tem a ver com medos de susto, é chamados medos são dunas enormes que existiam e que existem lá ainda, são movimentos de areia, aquilo enquanto eles não colocaram, fizeram aqueles pinhais, a areia ia por aí fora, como é nos desertos, não é? E então aquela plantação do Pinhal do Rei foi feita nesse sentido, para proteger também as populações e as zonas agrícolas,
tudo que é as matas, eu acho que ali na zona de Leiria também aconteceu a mesma coisa, com o pinhal de areia, para aí fora, além da madeira ser utilizada depois também para a indústria naval, na altura dos descobrimentos, para aí fora, né? Também servia de proteção às zonas agrícolas e ao avanço das areias. Portanto, a costa era uma zona que, possivelmente, para a vida humana não havia condições para se morar cá. Portanto, começa a haver aqui a vida na costa para ter 1700, há alguns registros de 1600 e tal, mas pequenas coisas que vão aparecendo, mas 1736, vai caminhando até que se dá a fixação, supostamente é a data que dizem, de 1770, que é quando os mestres assentam reais cá na costa e trazem as famílias e vão-se fixando por cá. Que a partir daí não existia, isto era só... Era uma costa selvagem, sem condições de inabitável. Era inabitável, não havia condições de se poder cá habitar. E da vossa altura, em termos de condições de habitação, como é que eram as vossas casas? Eu já apanhei as condições boas. A minha era essa que me mostrei ainda eu só posso dizer que só tive água, luz e saneamento básico em abril de 74. Ou seja, já tinha 20 anos, era um homenzinho. Até aí não tinha nada disso. Em casa não tinha nada disso, nem água, nem luz, nem saneamento. A casa de banho era o que tinha falado ainda há bocado. Eu lembro de ir à casa do meu avô, que já era... Tínhamos ali um chafariz, que ainda lá está, agora um... aqui na rua, sim. Que era abastecia, não é? Era água, exatamente. O banho, claro que era tomado em selhas, pronto, era sempre com a mesma água, aquilo era... Imagino que era, pronto, não ter água canalizada, não ter eletricidade, era candeeiro a petróleo, fogão a petróleo, era tudo a petróleo. E o saneamento era casa de banho, os bacios, depois havia uns depósitos onde se deitava o bacio e ia se enchendo, então vinham, as nossas mães vinham ali à rua, abriam um buraco na areia, era tudo areia, terra batida, e enterravam ali tudo o que nós fazíamos, pronto. Eu lembro aqui do meu avô, aqui na parte do meu avô já existiam umas pias, não sei se aquilo foi inicial ou não. Fizeram, porque as casas depois, umas casas deles foram feitas na altura do terreiro, acho que já foram feitas com uma... Aquilo sim, aí ali naquela parte. Mas era uma pia, não havia uma casa de banho, havia a cozinha. Era uma pia tapada. Havia a cozinha e ao lado tínhamos uma pia onde faziam as necessidades. Então, talvez muito melhor que o Manel tinha na altura, que ele disse que não existia, não é? Sim, não. Ali, se calhar, eu não sei se havia canalização ali na altura. Os chafariz para baixo era diferente. Mas havia esgoto ali na altura que eles fizeram aquela obra, já havia esgoto ou não? Qual obra? Não. Mas como o avô, como eles tinham já a pia... Para ali era capaz de haver. Havia já, não é? Sim, para ali era capaz de haver porque aquilo era da Câmara, não é? Não, foi da Câmara, foi do Terreiro, da junta da central da Casa dos Pescadores. Dos chafariz para baixo não havia nada. Quem talvez tivesse... Estamos a falar dos anos 30 e depois do caso é o mais para a frente, não é? Anos 60, não é? 53, eu nasci em 53, até ao 74, portanto... Não foi há muito tempo atrás. Não, então, 53 foi há 70 anos, que é a idade que eu tenho. E o 25 de Abril foi há 50. Ou seja, há 50 anos atrás não havia água nem luz, ali no bairro, naquela parte do bairro. E quem diz no bairro diz aí noutras áreas, não sei, portanto, nós não tínhamos ali. Daí os chafariz, daí as valas, daí dizendo que aquilo está minado por baixo, do pavimento, tem que se mudar aquele pavimento porque aquilo ali realmente aquilo é fértil em tudo o que se possa imaginar. Pronto, era ali que se faziam os despejos das necessidades da noite. Mesmo ali o abastecimento à costa... Não, era chato. O abastecimento da água à costa era feito pelo poço que está ali à entrada, chamado Poço Fora, o Poço da Bomba. Quando veio antes da Via Rápida, há ali um poço antigo que lá em 1800 e se precisar 884. Mas isso quem lá ia também era a malta das terras, e quem tinha carroças e cavalos e machos e mulas para lá. Sim, mas eu acho que ali, em 1800 não havia canalização também da água, havia também... Sim, mas aqui no bairro era o chafariz. Sim, mas aí não existia o bairro da Ilha do Sumiço, em 1800 não existia nada disso. Não, pois, aí era lá, era o Poço da Bomba. Estava tudo centrado ali naquele núcleo chamado Poço da Bomba. E em termos de tratamento de lixo? Hectares e essas coisas. Hectares é o mesmo tratamento de lixo. Não, o lixo era deitado. Havia uma caminhoneta, eu lembro que era de lixo, sim. Vinha uma caminhoneta do lixo que passava aí. Vinha todos os dias. Havia aquela descomporta. Parecia aquelas coisas do pão, aquelas caixas do pão, e as pessoas vinham e despejavam. Acho que ainda existem fotografias sobre essas coisas. Eu tenho. Havia aquelas coisas cães e essa também que era. Exatamente, entravam ali no bairro, as pessoas tinham o lixo
Não havia sacos de plástico, não havia toda esta... Também não coisa produzíamos que há tanto agora. lixo como produzimos agora. Pois não. Não havia plásticos. Não tínhamos, por razões económicas, não havia tanta roupa também, né? A roupa utilizada era pouco ou nenhuma. Irmãos para irmãos e olha... Também não... A produção de lixo também não havia assim muito... E tudo que era orgânico era aproveitado. Pois, exatamente. Vinham das terras, aquilo tinham porcos, e mesmo lá para aí havia quem tivesse um porquito ou dois em casa, tudo que era casca de batata, de nabo de cenoura, era para a alimentação dos animais. O resto que as espinhas do... Não, mas sobretudo para dar aos animais. E as espinhas do peixe eram para os gatos. Quer dizer, não sobrava muito. Era tudo muito orgânico. Não sobrava assim muito, não tínhamos aquele tipo de comer, não havia comida embalada, não é? Em plástico, como há agora. Garrafas, o vinho era sempre a mesma garrafa, que eu lembro-me de buscar vinho, vai lá buscar vinho a pais, aquela garrafa que enchiam, depois chegava a casa já e não é do era tempo, outra garrafa. o depósito, nós entregávamos Não havia plástico, ou não seja, havia garrafas de plástico. Aquilo era utilizado, garrafas de vidro eram utilizadas, muitas vezes ias à mercearia, não é? E a malta recebia o depósito. Sim, o cerveja, cerveja. Por exemplo, quem não bebia vinho engarrafado, que era o Camilo Alves, o Pedras Negras, quem consumia vinho de barril, que era a maior parte das utilizava a mesma garrafa. A garrafa já tinha sarra agarrada, no vidro já estava preta, apesar de ser branca, mas era sempre a mesma garrafa. Olha, vai lá buscar meio litro de vinho ou metade de meio litro. Também seria o leite era do dia, sim, havia que vender à porta. Havia das terras. As leiteiras vinham das terras, sim. A vender à porta, depois mais tarde... Mas o leite tinha que ser fervido, a minha altura tinha que ser fervido. Pois, quando deixava tinha que se ferver. Não, e o leite tinha pouca durabilidade, aquilo não sei se no dia seguinte já não estava, já azedava. Não havia frigoríficos, não havia nada disso, logicamente não havia eletricidade, as coisas deviam ser consumidas diariamente. Localmente, não a nível comercial, havia a secagem também do peixe, porque pessoas que gostavam de secar o carapau, ou raia, ou polvo, metiam nos tindais da roupa, a secar nos quintais o peixe, para depois ter no sal, inverno, para o inverno. Para comer no inverno também. Porque isto é pesca sazonal, quer dizer, apesar de haver alguns tipos de pesca que se efetuavam no inverno, agora efetuam-se mais. Agora é a chave da pesca ao inverno. Antigamente também, de vez em quando, basta ver um pensativo. Foi em dezembro, que era a parte mais fresca. Mas por norma apanhavam o peixe de verão, o peixe excedente, secavam, salgavam para terem no inverno. Pronto, não havia frigoríficos, era assim, era mantido seco e depois era demolhado como o bacalhau. Era tal e qual o bacalhau que nós comemos agora. Mas isso era quando por exemplo, olha, comer bacalhau, um bacalhau até se comia na altura, agora comer um bom bife de lombo, isso era quando o rei fazia anos, mas acho que o rei só fazia anos de 3 em 3 anos ou de 4 em 4, porque era tão raro, era aquelas comidas de carne, era o que era? Mesmo as galinhas e os galos, era só para o Natal. Só mesmo por altura, exatamente. Pois eu ia perguntar, a alimentação diária, do dia a dia, era à base do quê? Era peixe sobretudo, não é? Peixe. Muita batata, muita cenoura, pronto, essas coisas. Comíamos quando não passávamos fome, isso é um facto, porque havia muita fome. Muita gente se esquece disso, mas havia muita fome por aí. E depois, por exemplo, lá vinha, quando chegávamos nos Natais, lá vinha aí os ricaços de cada sítio distribuírem. Pronto, como agora se faz a recolha nos supermercados, na altura não era assim, não é? Havia aquelas famílias abastadas que, pronto, no Natal passavam 2 ou 3 dias antes, uma postinha de bacalhau, um pacotinho de arroz, um pacotinho de açúcar, de farinha de milho e tal, para distribuírem, pronto. E nesses dias comíamos melhor, obviamente. Porque nos outros não, porque como é que eram feitas as compras das mercearias? Era o rol, agora é o cartão de crédito e tal, agora todos estão pagando. Antigamente era o fiado. Olha, aponta aí, dê-me meio quilo de café ou meio quilo de açúcar. Para pagar no verão, não é? Pronto, comíamos no inverno de borla, mas no verão tínhamos que pagar. E pagávamos com juros também, não era? Eles tinham que ganhar algum, não era? Os bancos também pagavam, não é? Exatamente. Não, mas quer dizer, a comida era mais saudável, tudo bem, não há dúvida disso. Mas era menos. Era mais saudável, mas era em menos quantidade, não havia muita quantidade, porque quantas vezes, não é só falar por mim, eu sei de pessoas ainda piores, né? Que iam para a cama sem comerem, ou comiam a refeição, a única, a melhor refeição era a da escola. Sim. Mais para trás era a base do tal café, sopas de café, café com leite, sopas de café, às vezes... E a farinha de milho. As gemadas com os ovos, aquelas gemadas. Mas alimentava muito. Exato, era a base, vamos dizer.
Quando mais para trás, a geração dele e para trás, não, havia muitas dificuldades. Mas quer dizer, as pessoas vivem, sobrevivem, mas pronto, mas não era... Comiam, mas com calma, era tudo doseado. Calma, olha, não vamos isso agora, mas também, para amanhã. Eu olho para mim que sou mais novo que ele, não passei por isto, mas a oferta também que havia a nível de alimentos também não era assim, não era muito variada, porque agora é que aparecem os tais bifes cru, de frango. O frango não existia naquela altura. Não existia essa carne produzida desta maneira, não existia. Não. Havia alguns que tinham capoeiras, não sei o quê, vendiam os tais frangos caseiros, mas realmente era para a época natalícia e os perus, realmente era aqui, ou carne de vaca que ele podia comprar e o peixe, andava assim à volta disto. Não havia assim grande variedade a nível de... E o frango era para quando estavas doente, era para fazer uma canjinha para o menino, para a menina. E não estava a sopa também. Era a canja e era a sopa. As sopas mais conduzes, mais consistentes, também, para alimentar, não sopas mais fortes do que existem. Eu até em casa gosto de fazer essas sopas também mais fortes, com chouriço, com tocinho. Substância, estilo de sopa de pedra. Mais para o inverno, sopas mais quentes, mas para alimentar também. Mas é engraçado que se faziam panelas de sopa enormes, sem frigorífico, e a sopa não se estragava. Ou se estragava, nós comíamos mesmo assim, não sei, não me recordo. Mas... Era fervida, porque tinha que ser fervida. Agora metes a sopa no frigorífico. Tem que ser fervida, tem que ser fervida. Havia frigoríficos e eu lembro que em casa havia sempre uma panela de sopa. Estava ali dias e dias e não se estragava. Seria do produto, que era um produto melhor, um produto com menos químicos e essa porcaria. Mas depois a sopa era isso era um lápis que estava agora, estávamos a... Sim, sopa era... Já não se lembram muitas vezes. A sopa tinha que haver sempre, sim. Agora os meninos não querem comer sopa, eu vejo para os meus netos que sopa, está bem, é preciso uma grande história. Nós antigamente era a sopa. Muitas vezes um gajo, olha, quando andava ao mar, vinha do mar ao ver-dia, de madrugada, ou 3, 4 da manhã, chegava à casa, miúdo, claro, era a sopa, fria mesmo, porque não ia agora acender ou fogareira ou fogão de petróleo, não é? Era fria, no verão, claro. Pronto, era a base da alimentação também, e a farinha de milho, já sim. Farinha de milho era, olha, nunca mais comia, eu tenho saudades. Eu faço de vez em quando. Mas não faço no modo tradicional, faço a montagem de modo tradicional, só que depois aquilo, a farinha de milho tem assim um gosto, um travo muito vincado, então o que a gente faz é utilizar o açúcar mascavado e a canela por cima. Canela, pois é quase mais uma sobremesa. Era um prato. Fica assim, era mesmo... É um prato. E aquela amarela, aquele menino amarelo. Tanto ao Algarve, que eles mostravam com peixe, que é o tal xerém. Xerém. Talvez a origem daqui também seja um bocadinho da farinha de milho, também lá do lado deles, que eles lá embaixo fazem tal também, esta farinha de milho, ou papas de milho, também é no norte, também existe, e depois misturam o peixe naquele cozinhado. Mas aqui a base da alimentação, a dieta alimentar aqui era mesmo o peixe. Sim, era a base normal. Depois era batata, tomate, ou nabo, cenoura, para a sopa, mas era peixe. Carne era mesmo, quando o rei fazia, eu não lembro, quer dizer, eu lembro de comer carne, já era crescidote, e foi alguém que trouxe, que deu ao meu pai, ou qualquer coisa assim, na altura, que ele era guarda noturno, um banhista qualquer que lhe deu carne. Sim. Porque estava habituado a comer. Era coirato, a carne era um coirato. Coirato do porco, ele quando se coze em caracola, eu gosto bastante de coiratos, adoro. As feiras e assado, adoro. Mas naquela altura não. Olha, hoje é carne, comida, é carne, então era um coirato. Sim, até há pratos aqui que se chamassem tradicionais que não são feitos agora, que era o tal tocinho. Isso era batatas com o tocinho derretido. O tocinho era derretido. Isso era bom, batata. Era chamada comida de pobre. Como existe no Alentejo, as tais migas que hoje em dia são muito toda a gente gosta, mas era a utilização do pão duro. E aqui também existia, nesse sentido também. Fazíamos a sorda também, pronto. Não, mas pronto, mas havia muita gente a morrer. Morria-se de tuberculose naquela altura. Sim, naquela altura, sim, morreu. Da parte do meu avô, do meu bisavô, morreu. Isso era um mau passadio, as pessoas eram fartas de comerem mal, de se alimentarem mal e trabalharem muito, porque os pulmões não resistiam a tanto, e era também o passadio. A higiene. E os invernos nas barracas, a malta tem que ver, naquela altura, um simples ventinho agora que não incomoda nada, na altura era um vendaval.
Estavas deitado na barraca e estavas a ouvir o vento entrar para um lado e a sair por outro. Mas é legal, numa das dunas. Epá, era mesmo, eu lembro-me Esta disso. zona aqui da escola há uma fotografia da Câmara de 1950, Ah, chamada é? no arquivo, só com dunas aqui em redor disto. À volta da escola, São exatamente. dunas, são dunas. Epá, e nós E estávamos não no havia proteção. inverno, era lógico que qualquer vento, numa barraca, com telhado, seja de colmo, ou seja, mesmo já de Sim, telhas, sim, já tenho, sim. sem E entrava, proteção, não é? sem proteção nenhuma, pá, o vento era horroroso. Havia aí ventos que, se fosse agora, nem sentias, quer dizer, pronto. E aqueles vendavais que nós notamos agora aqui, que há às vezes vendavais, se fosse naquele tempo, até as barracas atirava abaixo. A malta diz, antigamente é que havia vendavais. Não era bem assim. Havia vendavais como há agora. Só que antigamente notávamos, era muito mais. Era muito mais, era impressionante. Dentro das casas, notávamos mais. E havia menos roupa. Sim, sim. O frio também se fazia notar mais. Quer dizer, não havia esta proteção que há agora. Pá. Mas agora tem que ver que os vendavais que há agora, acho que havia Sim, naquele uma tempo. grande evolução. É igual. Pá. A nível de fábrica de habitação, como a nível do estuário. Apesar de agora, ao longo dos anos, com o aquecimento global, as estações têm vida. Não tem aquele prazo certo, Sim, exatamente, sim, sim. isso é verdade, não tem o prazo certo. Agora é inverno no verão, verão no inverno, quer dizer, pronto. Sabias que chegámos àquela altura do ano era inverno, naquela altura do ano era primavera e as estações eram mais regulares, agora não, pois isso é evolução, é culpa nossa. Tinha a falar também dos banhistas. Isto era uma expressão utilizada só para as pessoas que vinham de fora. Sim, vinham de fora, sim, os banhistas chamados, as pessoas que vinham a banhos, quase. É. Vinham para os turistas, hoje em dia é um turista, não é? Os banhistas vinham a banhos, chamavam-se os banhistas. E eram pessoas do estrangeiro ou eram Não, eram nacionais, geralmente era da zona, segundo fui-me apercebendo, foi lendo, muitas pessoas da zona de Lisboa, ali, mesmo ali a zona de Algés, aquela zona toda ali, que havia uma praia de Algés e que depois a praia ficou poluída e então eles começaram a vir para este lado. Porque também há uma evolução também a nível dos banhos, que a Rainha Dona Amélia inaugurou ali em 1900, não estou a ir, a Trafaria, mas os banhos eram geralmente no rio. Né? E depois houve esta coisa do mar, a partir dos anos 30 aqui na costa, foi que os médicos começaram a recomendar, Casa do iodo e... recomendar os banhos de mar. E um dos grandes, eu ia dizer, de um grande investidor aqui na costa que fez o Hotel Praia do Sol, segundo eu li, nos anos 30, ele fez o hotel foi inaugurado em 1934, o Praia do Sol, e ele veio para cá porque o filho tinha raquitismo. Então recomendaram-lhe a praia, os banhos, e a partir daí isto começou a ser divulgado também como uma zona de saúde, tratamento de saúde, raquitismo por causa do sol, tal, a vitamina D, hoje em dia também é utilizada. E então houve a expansão para o lado do mar, onde nos anos 30 começa a ser conhecida como zona balnear. A Trafaria era conhecida, até anteriormente de 1900 até 20, ou até aos anos 30, depois a Trafaria praticamente acaba, com esta vertente começam-se a dirigir mais para o lado do mar, os tais banhos de mar. Até a ser dirigidos e aconselhados a vir aconselhados, mesmo por médicos. Apesar de também ver iodo ali naquela zona da Trafaria, mas se calhar até no Barreiro. No Barreiro, exatamente. Também mandavam para lá. Há umas antigas do Terreiro de Passo, não sei qual é que é aquilo, a data em que se vê, eles naquelas barcas ao banho ali no Terreiro de Passo, mesmo aqueles da nobreza, iam ali a banhos no rio. Portanto, o rio não era tão poluído como o mar não existia como... Não, como praia, como praia, local de... Não, pois não. Aqui não, mas noutros lados aí talvez já existisse. Lá para o norte, eu acho que lá para o norte já procuravam mais o mar. Pois não sei. Aqui na costa não, porque mesmo eu li em relação a isto dos ilhavos e dos algarvios, o facto de eles se dirigirem aqui, no caso dos ilhavos para sul, fazerem a diáspora ilha, pela costa toda portuguesa até ao Algarve, teve a ver com o problema que eles tiveram ali em 1700 e qualquer coisa, ali na parte da Ria de Aveiro, aquilo assoreou e eles deixaram de poder pescar dentro da ria e então tiveram de se dirigir para o mar e tiveram de procurar outros caminhos. E no Algarve aconteceu a mesma coisa, com a parte do Guadiana ali também houve problemas, e como é que este Pombal, lá também eles tiveram de se dirigir, procurar outros destinos e então vieram também e para esta zona também era um enfoque. Porquê? Porque esta zona tinha a capital, não é?
Tinha aqui algo que podia, se calhar, com a pesca que eles faziam, tornar-se mais rentável, se calhar. Sim, na o zona escoamento do pescado, não havia, exatamente. ia fixar-se aqui nestas zonas. Tanto na costa como na Trafaria. A Trafaria também tem um bocado, também uma vertente também ligada aos líderes também, que foram ficando ali naquela zona também. Alguns também. Pronto, foi esta, a costa convergiu do norte e do sul, aqui uma convergência, pronto, eles foram fixando aqui com a arte-chave e foram ficando por cá. E da vossa altura, assim, que atividades é que se lembram que se dinamizavam mais durante a época balnear, agora com estes banhistas? Não, da vossa altura. O surf deve ser mais económicas. Atividades económicas. Não, na praia havia, portanto, olha, o caso do avô dele que vendia. Sim, vendia o peixe. Peixe, mas havia quem vendesse bebidas. Mas a minha bisavó vendia água na praia. Sim, havia quem vendesse água na praia. Porque ali, a água fresquinha, eles iam buscar ali à tal Poço da Bomba e depois vendiam na praia. E depois mais tarde começou a haver a venda de bebidas também, refrigerantes na praia. Mas geralmente os estabelecimentos de banho eram mais para nessa vocação de apanhar de sol, porque havia as tais barracas, não sei se conhecem uma espécie de lona onde um tecido que existia, e os toldos. Este era o toldo, servia de proteção, apesar das pessoas estarem ali ao ar, não é? Servia de proteção contra o sol. Era mais essa vertente. Depois começou a haver aquela coisa de muitos bichos vinham para cá, aprendiam a nadar e tal. Havia os tais banheiros que há fotografias antigas do Evandro e do Evandro de natação. E eles vestidos quase com os impermeáveis, não era? Com que viam chamadas japonas, de oleado, dentro d'água, e ensinaram os tais meninos a nadar para cá a nadar, não é? Sim, mas havia, como atividade havia isso, era a venda de água, a venda de bebidas, depois mais tarde a venda de bolos de batatas fritas, havia aquelas vendedoras, agora ainda se vende de vez em quando, não é? Bolas de Berlim, havia a Bola Nova a vender a bola nova, as bolas dele, havia o Calim, havia muitos deles, sim, havia bebidas, praça, a vender cerveja, gasosa, andavam com umas alcofas com plástico, com pedras de gelo por cima corriam a praia toda, como agora se vê, agora são sobretudo brasileiros que andam aí a vender bebidas e a sim, as bolas de Berlim, não sei o quê. Antigamente era a malta da costa que fazia isso. E a venda de água, como ele diz, como a avó dele andou, e outras mulheres aí da costa levavam a bilha cheia de água, com um púcaro, toda a gente, naquela altura... Havia naquele púcaro, não havia as era 2 tostões ou 3, deitava, para o copo, a pessoa bebia, passava uma pinha, enxalgava, a seguir havia outra que bebia tudo no mesmo copo, aquilo era uma coisa, não havia tempo a pensar em doenças. Nestas doenças que há agora. E depois a nível central, os banhistas ficavam ali nos primórdios, não é? Depois uma expansão depois a nível de habitação mais para o sul, mas ficavam muito situados naquela zona da Rua dos Pescadores. E eles próprios foram criando ali alguns estabelecimentos para eles conviverem. Havia um antigo que se chamava o Antigo Casino, o Casino Atlântico, foi fundado pelos tais banhistas, em que tinham festas, os tais bailes de verão, em que os nativos julgo que não podiam entrar. Era um bocado reservado mais para eles, era mais ali. E depois foi criado também ali, havia ali Copacabana também, com o cinema, ou seja, a costa naqueles momentos viu ali há um crescimento em termos qualitativos, mais no verão, sobretudo. No verão, para eles terem atividades ali lúdicas, não é? Sim, para não terem que ir para Lisboa. Para fazerem durante aqueles 4 meses ter ali atividades recreativas, cinema, bailaricos, festas. Havia também ali o Ninho, que era a mata de Santo António, onde eles faziam os tais piqueniques. Havia o campo de golfe. O campo de golfe, exatamente, feito para eles também na altura, até ao cometer patinagem, aquilo era sim. Na altura, da tal Liga de Amigos da Costa. Eles criaram aqui uma série de infraestruturas para poderem ter, durante estes meses de verão, ter aqui algumas atividades que os preenchessem, e não só a praia, não é? Porque eu ouvi o Represas, o Luís Represas, do Estrovano, a mãe dele tinha uma casa ali junto à igreja, e ele conta um bocadinho, narra bem essa parte da história, que ele vinha para cá 4 meses de verão, os pais trabalhavam em Lisboa, geralmente estavam só cá um mês, mas vinham vinham antes da ponte, pelo barco,
E então ele conta um bocadinho desta história toda destes convívios aqui apesar do Represas ser pai de 70, se calhar, 70 anos, ter pai de 70 anos, se calhar, mas ele conheceu bem esta realidade daquela parte ali do norte, dos chamados banhistas, pessoas com posses. Pronto, ele próprio era um banhista. Ele era um banhista. Considerado com por posses. nós era banhista. Temos o Carlos Cano, também, que a mãe dele tinha ali uma casa ao norte, também. Há muita gente que viveu naquela zona, pessoas de posses, e que muitas vezes também iam ali para a praia. Havia também um banheiro muito famoso, que era o Maninho, né? E aqui a Estrela do Norte. Em que eles falam muito que o banhinho, muitas vezes, que era característico porque ele era de origem africana. Ele nasceu na costa, os pais acho que eram São Tomé. Mas era uma pessoa com uma cultura muito acima da média, mesmo para a altura. E então ele tinha um bom trato com os banhistas, eles gostavam muito dele, porque muitos dele dizem que foi ele que os ensinou a nadar. Havia aqui esta interação com ele. E a prova é de quando ele sai dali do barracão dele, vai para a Praia da Mata, muitos foram com ele, sim. Muitos desses banhistas foram com ele porque tinham confiança nele, para tomar conta da praia. Depois, olha, o Carlos do Carmo, que tu citaste. Sim, Carlos do Carmo, sim. Acho que a mãe tinha ali uma casa ao famosos que acompanharam o Maninho. Sim, eu ouvi falar que ele conta depois o Carlos do Carmo, uma entrevista que ele tem, do Ferro Rodrigues também, moravam ali também, não se conhecia, uma série deles ali também, de famílias que moravam ali. E do anterior regime. Sim, moravam ali também. Mas o banhista era isto, o banhista era o chamado turista agora, que vinha para cá. Uns tinham casas próprias, e outros alugavam as casas aos pescadores. Mais tarde, quando os pescadores tinham essas posses, iam para os anexos e rentabilizavam durante o período do verão. Era o alojamento local. Alojamento local, rentabilizavam as suas casas, aproveitavam aquela mais-valia que era o... Muitos iam viver para a praia, para as barracas da praia, ali, para coisas sem condições, passavam ali o verão, 4 meses. Para ter aquela receita. A casa dele, exatamente, estava alugado e tinham mais alguma receita durante o... E os banhistas gostavam, atenção, mesmo que as condições não fossem as melhores, eram só um mês, pronto, saía aquele, vinha outro. Durante o mês podiam estar ali mesmo sem muitas condições, mas era uma maravilha, porque estavam perto da praia, em contato com a natureza e tal, era uma maravilha para eles. E para as famílias era mais um meio de subsistência, era mais algum ordenado que entrava durante aqueles... O verão era só 4 meses, atenção. Era, exatamente. Era de junho a setembro, fim de setembro, acabava. Agora não, agora já temos verão em janeiro. Sim, já mais com isto do surf também, isto agora tem são alongado. E temos, pois é. Até mesmo às vezes em termos climatéricos já temos... Sim, a temperatura sim, a temperatura até... Alterou muito. Porque então, tens perto de 17, 18 graus durante o pico do inverno, não é? Mas o banhista basicamente era isso, era alguém que vinha de fora, aqui geralmente das proximidades, não sei se estrangeiros, vinham alguns, com o meu tio Mário Neves, chegou a namorar com uma alemã também, e não estrangeiros, ele aprendia um bocadinho inglês, mas era uma coisa pouca, a nível estrangeiro, vinham para sim, pois a costa não era muito procurada. Vinham os espanhóis para afinar na altura. Nesse sentido. Que havia um intercâmbio entre Portugal e Espanha, mas de resto não estrangeirada não. Isso era uma colónia balnear, não era? Era a FNATER. Era a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, antigamente, agora Inatel. Acho que o Eduardo deve ter falado muito sobre isso, o Eduardo Ribeiro, que era não sei se foi entrevistado por ela. Não sei. Não. Pois, o pai, que era irmão do Manel, foi lá o tal, não é banhista, mas banheiro, que é o nadador Salvador agora. Foi durante 40 anos, se calhar, ou mais, não sei. Foi. Esteve ali, ele era conhecido pelo Tarzan, por isso mesmo, porque era um muito bom nadador, o irmão dele, e foi conhecido pelo Tarzan, pelos salvamentos que fez. E nessa altura havia esse intercâmbio entre Portugal e os sindicatos. Mas não tinha regime, ligado ao regime, não é? Sim, iam trabalhadores daqui para lá passar férias e vinham de lá para cá passar férias aqui E acho que eram, de estrangeiros eram os únicos que eu... De resto, parecia aí um inglês ou um italiano, nada do que é agora, claro. Apesar de que a Costa, mesmo assim, agora com esta coisa do alojamento local. E nos anos 80 começou a ter mais muita malta. Agora até mesmo ali na Rua 15 se vê muito estrangeiro. E nos anos 80 teve ali um pico de holandeses também. Sim, o Carlinhos também fez ali o oceano, não sei o quê.
Mas pronto, estamos a falar mais para trás destes banhistas, agora dos anos 80 serão mais turistas, de ir para a frente, mas nessa altura eram chamados banhistas, por isso mesmo. Mas banhistas até acho que é uma maneira muito nossa mesmo. Porque não sei se noutros lados chamam banhistas. Não sei, turistas, por norma, não é? Não sei. Eu acho que os banhistas... Eu associo que é vida a banhos. Banhos de banhos, Mas acho que banhista é um termo próprio. Um termo da costa. Porque eu falo os banhistas, a malta assim da minha idade e tal, mas Mas pode ser um termo que ficou... Banhista, porque é banhista. Banhista é o banheiro, não o nadador. Pois, fazem confusão era o banheiro. Porque esse termo, eu penso que é um termo muito nosso. É um termo muito nosso. Banhistas. E a Transpraia? O comboio Transpraia apareceu nos anos 60, não sei precisar, 66 ou 65, foi inaugurado. Aquilo inicialmente, acho que o circuito era curto e eles levaram depois até à Fonte da Telha. Aquilo foi, há fotografias aí, eu não sou desse tempo, foi uma festa da Romba com a banda dos fechadores, inauguração. Acho que não veio o Salazar, mas veio alguém do representante do governo, do regime na altura. Aquilo era uma coisa única, um comboio na praia. Acho que aquilo foi uma ideia que eles tiraram de uma mina, aquele comboiozinho da mina, aquela máquina, num carril. Era na própria praia? Na própria praia, ele circulava por cima da duna. Criaram ali um carril. Aliás, ainda ali estão os carris, em alguns sítios. Mais para o sul ainda há. Ele fazia o vai inicialmente. Tinha um percurso mais curto, começou a fazer ali do centro da Rua dos Pescadores, que foi a morte dele com o Polis, deslocalizaram mais para o sul. Apesar de ele ser um pouco caro, se calhar tinha que haver ali um ajuste do preço para ser rentabilizado, mas o facto de tirarem da parte central da costa, deslocalizarem mais para o sul, a partida, fez com que ele morresse, porque ali era um enfoque, eles saíam da Rua dos Pescadores, entravam ali, e era uma mais-valia. Hoje em dia, uma máquina elétrica ou coisa do género, tu ires pela duna até à Fonte da Telha, mesmo para tirar carros da estrada, fosse nessa versão do passo hoje em dia, do navegante, ligado, mesmo para ligar a costa à Fonte da Telha, que a Fonte da Telha faz parte da freguesia da costa, mas parece que não faz, está um bocado desligado ali, não há nada que liga ali, a não ser pela praia. Eu vou mostrar aqui que liga a costa à Fonte da Telha. Não conheceu outras praias. Mas aquilo tinha uma... Eu vou-lhe mostrar aqui. Eu tenho aqui um vídeo tinha uma do último ano da viagem do Transpraia. Então foi recente que deixou de funcionar. O último ano talvez tenha sido... Foi antes da pandemia. Pouco antes da pandemia. 18 ou 19, não é? 19, isto deve ter sido em 19. Está a ver o comboio. Com a pandemia deixou de funcionar e depois não arrancou mais. O comboio vai mesmo entre as dunas e até à Fonte da Telha. Está a ver? Depois chegava aí, é uma linha única, chega aí a determinado percurso, também do percurso à linha dupla, ou um espera pelo outro, uma coisa assim. Mas é bonito, porque isto era tudo aberto. Era tudo aberto, era uma até coisa. A própria viagem. E a viagem era muito agradável, a ver as pessoas na praia. Acho que no Barril, na praia do Barril lá por baixo, acho que é um semelhante deste género. Aqui está a ver as casotas, as barracas. Além de ser, pronto, era um meio de transporte, era uma viagem. Eu acho que uma coisa que a Câmara quer reativar, mas não será já nesta versão, porque hoje em dia com o avanço também como eles dizem, do avanço do mar, a APA não deixa também já ocupar ali as dunas nesse sentido. Mas ok, mas foi uma coisa... Foi mal acabado, bonita e morreu de uma forma assim muito... Era particular, era privado. Era privado, não era público. Depois ninguém se interessou por isso. Foi pena. Ora bem, em 74 eu tinha para aí 7 anos. Recordo-me de sair à rua com a minha tia, com quem vivia. Havia-se alguns militares aqui na costa depois, mais tarde. Eu não sei se circularam alguns aviões também por aí. Mas aqui foi uma coisa, não foi uma coisa muito forte, mas a minha recordação que eu tenho da costa. Depois, mais tarde, eu começo a ouvir os comícios e aquilo é que foi um bocadinho mais... Pronto, eu acompanhava a minha tia naquelas manifestações que havia aqui a nível local, ou os comícios que havia, mas não foi nada assim, aqui na costa,
acho que foi uma passagem até suave, a não ser algumas ocupações que a malta fez após o 25 de Abril, não é? De algumas casas. Não houve aqui malta que viveu no 25 de Abril. Sim, quando conheces mais que eu essa eu estava na tropa nessa altura, pronto. E houve aqui malta, pá, malta, eu, os Anácio, vocês não viveu, que íamos para Lisboa. Pronto, eu estava na tropa. Não, mas a nível local, aqui na Costa não se passou assim nada de muito transcendente a nível da Costa. Não disse em lado nenhum, porque no fundo o 25 de Abril foi em Lisboa, pronto, para onde eles foram, o mar. Sim, ali na Tafaria havia as tropas na Tafaria, sim. Era o forte que saíam as tropas à rua. Porque, no fundo, o 25 de Abril foi o dia, estamos a falar no dia, foi em Lisboa, isso não há hipótese, foi em Lisboa só. E depois começou a haver o campanha em todos os lados. Campanhas de alfabetismo, as comissões de moradores, de trabalhadores, as cooperativas, começaram a haver. Mas o 25 de Abril, pronto, já estamos a falar, para mim, tirando o dia do nascimento da minha filha e dos meus netos, foi o meu dia de eleição. Eu tinha 20 anos, claro. Pronto. Eu após isso sei que havia muita malta ligada ao PC na altura, que nos dava aulas de ginástica aqui nos bombeiros. Portanto, eles uniam-se de uma maneira que, em comunidade, que tentavam, mesmo a nível cooperativo, houve aqui uma alavancagem de... E houve sobretudo acabar com ali no bairro, eu falo muito para mim, acabou. Deixámos de não ter eletricidade, de não ter água, tudo isso, as comissões de moradores, eu lembro, a minha casa foi feita assim, uma comissão de moradores. Elegeram aquilo em si. Sim, agora já está. Fizeram ali no bairro, fizeram muita coisa boa. O facto de ter acabado tudo aquilo que existia ou que não existia, não é? Que era uma pessoa chegar a casa e acender um interruptor e ter luz, ou chegar a casa abrir uma torneira e ter água, ou, sei lá, eram coisas impensáveis. O acesso à escola, acesso ao ensino superior, meu pai morreu com 80 anos. Meu pai morreu com 80 anos e nunca conheceu água, luz e saneamento. Nunca teve. Conhecia ter no local onde trabalhava, mas em casa dele sempre trabalhou toda a vida e nunca teve um direito básico, uma coisa básica, não é? Básica e todos devíamos ter direito e temos que ter. E naquela altura não havia. Só por isso, o 25 de Abril foi... Eu não sei, meu pai ele morreu em fevereiro, no último dia de fevereiro de 74, o 25 de Abril dá-se um mês e tal depois, não é? Perto de 2 meses, Eu não sei como é que ele ia reagir. Pronto, não tivemos logo água e luz no mesmo dia, mas pronto, naqueles meses... Não sei como é que ele ia reagir, ter luz em casa, ou estarem na barraca o candeeiro aceso, o candeeiro a petróleo, não é? Pronto, tu sabes disso, ou estar a minha mãe a acender o fogão a petróleo, ou o fogareiro em casa, para aquecer. Quando agora temos todo um manancial de aquecedores e disto e de ares condicionados, o facto de haver canalização para ir à casa para puxar o autocolismo e não ter que... foi uma coisa, foi o 25 de Abril. O 25 de Abril, o que leva em si, porque era miúdo, não vivi nem anteriormente, como nunca passei por muitas dificuldades. Não comparar. Mas eu falo pela minha, mas vou-se falar a malta antiga, passava por muitas dificuldades, mas vejo que foi uma mais-valia em todos os sentidos, tanto a nível da educação, a nível da saúde, não é? E até a nível da liberdade de expressão. Conseguimos chegar ao nisto, é possível agora, estamos aqui a falar. Estamos aqui perante alguém estar a falar, alguém estar a escutar, alguém... Não conseguimos estar a viver na dita liberdade, não é? Foi mais valia tudo, claro, há muita coisa, eu sou da opinião que o 25 de Abril ainda não está acabado, porque há muita coisa para corrigir, mesmo estes fluxos falando agora um bocado da política, estas correntes estão a aparecer muitas vezes de extrema-direita, tem a ver com algumas falhas que o 25 de Abril não conseguiu ainda fazer, que é esta parte da justiça, da tal corrupção. Mas isso não é a culpa do 25 de Abril. É a justiça não funcionar. Há coisas que foram feitas e não estão a funcionar. O caso é dos oportunistas, o caso da saúde é igual. Há coisas que têm que se
tem que se ver. Mas comparativamente, a saúde agora não tem nada a ver. Não, eu não estou a comparar nada, estou a dizer que o 25 de Abril não acabou no dia 25 de Abril. Tem que estar sempre em construção. Tem que ser em construção. E mesmo os chamados democratas, muitos dizem democratas, são eles que muitas vezes ferem o tal princípio do 25 de Abril. Mas isto não podes, a única coisa que tens de fazer é seres tu mesmo. Pronto, isto é a minha opinião. Eu como olho para o 25 de Abril, para mim também foi, eu era miúdo, mas olhando para o passado foi uma coisa grandiosa e acho que ele deve continuar a ser feito e corrigido. Devemos continuar a defender. E a corrigir aquelas lacunas que ainda estão. Nunca será. Isto, o caminhar nunca será a perfeição, que era não há sociedade escola para todos, existe a escola, acho que a nível escolar, apesar de hoje em dia temos dificuldades com os professores, não é? Cada vez há poucos professores porque as carreiras não são atrativas também, e também há uns anos atrás mandaram toda a gente emigrar. Pronto, os salários em Portugal têm que ser competitivos também com esta novos nómadas digitais estão a entrar em Portugal, penso que é uma disparidade. Eles compram uma habitação aqui, vamos pôr na Costa, por 300 mil euros. Um português, se calhar, ou quem reside aqui na Costa, não consegue comprar essa habitação por esse valor. Eles conseguem pagar rendas de 1.500 euros e 2.000 euros. Não há salários, não deve haver aqui um ajustamento, uma igualdade nesse sentido. Isso é o preço da evolução e é o preço da... Mas há no mercado... Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o 25 de Abril. O 25 de Abril é uma coisa... Houve um esquecimento de quê? Nem houve oportunismo. Não, eu estou a falar de muitas áreas. Mas eu estou falando nesse sentido, vais perceber o que é que eu quero dizer. Não, tem que haver aqui, na parte do poder central, esta parte que eles estão a caminhar nesse sentido, que é cooperativas de habitação a custo justo. Tem que haver este equilíbrio, ou seja, pode haver o custo especulativo, pessoas constroem e podem vender ao preço desde que haja procura. Agora tem que ter este cuidado para preservar as comunidades e o caso dos portugueses no nosso país, tentar-se construir nesta vertente, os países nórdicos têm isso, que é um aluguer a custo justo, não é? Tem que haver uma construção a custo justo, não seja especulativa, para que os nacionais ou os naturais das regiões continuam-se a fixar, que é uma mais-valia. Hoje em dia, quem paga uma renda de 1.000 ou 1.500 euros não consegue viver, não é? Mesmo que sejam bons salários, cada um ganha 1.000 ou 1.500 euros, não consegue sobreviver com o custo de vida que nós temos. Isto é um caminho, isto é a minha opinião. Devemos caminhar nesse sentido de arranjar aqui soluções para os problemas que vão sendo criados, tanto seja na educação como na saúde. Na saúde é igual. Eu tenho a minha opinião sobre a saúde. Toda a gente, os problemas da saúde, mas é assim, as cotas na saúde dos médicos, nem querem aumentar as cotas da saúde. Então, se há falta de médicos, o que é que nós temos de fazer? Descer as médias, para que haja mais médicos, não é? No Serviço Nacional de Saúde, e caminharmos nesse sentido. É assim, e tal, temos que ter 18 ou não sei o quê. Então, depois o aluno português vai estudar para Salamanca ou para os lados quaisquer, com médias mais baixas e retornam a Portugal. Hoje em dia já não retornam, porque os médicos saem também muitos para fora, não é? Com médias, porque é que um aluno tem 18 em medicina é menos que um aluno tem 19, até pode ter 19 ou 20 e ser um médico, não ser tão bom médico como alguém de média mais baixa, que é mais carola, ou consegue fixar melhor as temáticas. Isto é a minha ideia. Corrigir estes lobbies que existem tanto na saúde como na justiça, estas ordens que existem. Muitas vezes os médicos também querem esse monopólio para depois terem consultas nos privados, não é? 100 euros, não é? Eles trabalham no público, mas também depois querem explorar a parte do privado também, ou seja, os médicos querem muitas vezes, não é nada contra os médicos, mas é tentar compreender o que eles querem o monopólio, não é? Da saúde. E não pode ser, não é? Porque a saúde deve ser para todos. Isso é para os políticos. Está bem, mas podemos compreender também. 25 de Abril, aí eu pronto, não sei. Há muita malta a falar, a dizer, pronto, o 25 de Abril tem que ser isto. Não, eu acho que o 25 de Abril não tem nada a ver com isso, nada. Porque antigamente era muito pior, pronto, os médicos, nem toda a gente tinha acesso a médicos, eu lembro que... Não havia centro de saúde. Não havia o Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa muito boa agora, que digam logo o que disserem, é muito bom.
E os médicos, os médicos terem mais ou menos valências. Não, o médico, quanto a mim, a medicina é uma vocação. Eu penso que para médico só deveria ir quem realmente tivesse essa vocação. Então, mas tens falta de recursos humanos, como é que fazes? Não, mas não interessa. Mas sendo a vocação de médico, o médico dá-te abertura, porque os médicos agora estão a fugir, não é? Estão a fugir do Serviço Nacional de Saúde porque não têm condições. Eles têm, há aldeias com 1000 e tal pessoas que têm um médico para essa gente toda. E há aldeias aí no norte que não têm médicos, têm que fazer quilómetros e quilómetros. Não querem ir para o interior? Não querem porque talvez seja mal pago, se calhar Não, mas não sei se não serão. Não sei se não serão. Eu não sei se. Não faço parte, não estou. Claro, nem posso estar a falar nisso porque não sei, não conheço. Mas estamos a falar sobre o 25 de Abril. A nível de Serviço Nacional de Saúde foi uma grande mais-valia porque nós passámos uma taxa de mortalidade a nível europeu, não é? De mortalidade infantil elevadíssima e hoje em dia somos dos melhores a nível europeu, a nível de mortalidade infantil. Em Portugal morria-se e as crianças morriam, tanto no nascimento como em maternidades, praticamente existiam poucas ou nenhumas. Portugal melhorou em todos os sentidos. Em todas as áreas. Mas eu sou apologista que ainda há muita coisa para se fazer. Mas isso há sempre. E para se melhorar, nesse sentido. E só tentar, para que não haja esta demagogia depois da extrema-direita também. Vamos entrar aqui um pouquinho no lado político, mas não tem nada a ver. Mas eles recorrem muito, este populismo recorre-se muitas das lacunas que estão a existir nesse sentido, da insegurança, da imigração, no Serviço Nacional de Saúde. Olhar para essas eleições, o enfoque foi tudo feito nesse sentido. E a malta mais jovem, a tua geração, se calhar anterior, como não passou por 25 de Abril, nem ouviu os pais, se calhar, falar do 25 de Abril, muitos votaram no partido que votaram, não é? Teve uma ascensão meteórica, e acho que na Europa não é Portugal, mas também a extrema-direita na Europa está a cavalgar nesse sentido, porque eles agarram só ao populismo num tema ou outro da segurança, no caso agora da guerra, para cavalgar nesse sentido, não mostrando muitas vezes soluções. Se nós olharmos para o programa destes partidos de extrema-direita, eles praticamente são vazios, não têm nada. E agarram-se também ao que está a acontecer a nível de corrupção. Sim, nos casos, sim. A maior parte dos partidos que estão no governo não tenha tido casos de corrupção. Isso é demais. E eles depois agarram nisso e empolam, claro. Sim, mas em que a justiça atuasse logo no momento em que eles são detectados, se eles fossem penalizados, já não havia este populismo, estás a ver? Nós dizemos isso, isto é um bocado polémico, é um bocado controverso esta coisa. Não, sim. As governações. Antigamente havia governo único, partido único, era aquilo só, éramos ovelhas, éramos agora felizmente não somos e vamos... Não, podemos votar, mal ou bem. Exatamente, e a única maneira de nós modificarmos isto é através do nosso voto, pronto, é a arma que temos. E passando a palavra... Vou dizer que a cantiga é uma arma, agora o voto é uma arma. E é uma arma, mas quer se queira, quer não, está tudo melhor, desde o 25. Não, isso não há... A saúde, a malta... Vamos lá ver, não sou muito de ir aos hospitais, felizmente tenho essa sorte. Mas as vezes que fui, não tenho razões de queixa absolutamente nenhumas. Vou ali ao centro de saúde, é que não tenho. Vou lá, sou atendido. Eu ouço pessoas, há pessoas também que sobrecarregam, não é? Não, mas o que existe aqui no nosso... Dói-me na cabeça, vou para as urgências. Dói-me dentro, vou para as urgências. Sim, mas é a articulação que tem que haver entre o centro de saúde. É um bocado... Aqui na zona da Almada, o problema com a Garcia da Horta foi feito numa escala muito menor, não é? De repente recebe, não vou dizer 100 vezes mais de população que teria que receber, não é? E não está é mais nas urgências, não é? Sim. As pessoas quando vão às urgências, acho que o problema que está a acontecer no SNS é mais até a nível da urgência, dos pedidos de urgência. Mas aí tem que ser, isto é a minha opinião, eu não sou médico, é a leitura que eu faço. Os centros de saúde têm que funcionar, na minha opinião, com um horário mais alargado e durante o fim de semana, para que estas pessoas que às vezes têm gripes ou estados assim, não seja necessário entupir as urgências, sejam de ser tratados aqui durante a semana localmente. Porque é assim, se o centro de saúde fecha às 5 ou às 6, não sei qual é a hora deles, não é?
se tiveres depois mas disso... As pessoas já têm o vício de ir para o hospital. Eu sei, pá, mas estar no hospital à espera 15 horas também não é... Enquanto estão lavando roupa. Pois, mas em relação ao 25 de Abril é uma data, eu continuo a acreditar no que foi feito no 25 de Abril, tudo melhorou, apesar de ser um miúdo na altura, né? Tudo melhorou para melhor e muito melhor, basta nós termos a liberdade de expressão. E o dia em si, foi uma quinta-feira, não vamos esquecer, este ano vai ser novamente uma quinta-feira. Os 50 anos está engraçado, calha também numa quinta-feira, mas foi um dia em que, pronto. Até a nível da mão de obra de exportação, a nossa mão de obra, antigamente, o pessoal que saía para trabalhos menores para a Europa, hoje em dia já estamos a exportar, não é exportar, mas o que estão a ser os recursos humanos já são médicos, engenheiros, enfermeiros, a qualificação, após o 25 de Abril, levou-nos a isso, não é? Temos quadros, apesar de, infelizmente, não poderem ficar em Portugal, os salários não serem apelativos e há uma oferta a nível destes países, ou seja, a Inglaterra, Noruega, estão-se a servir da nossa formação aqui. Eles não os formam lá os seus enfermeiros, chegam aqui, que a formação, segundo dizem, de enfermagem é boa em Portugal, e seja a nível também de engenharias e algo mais, não estou a pegar aqui no nosso consumo sem qualquer custo, nem. E ganham mais também, não é? Não, é isso, ganham mais. Ninguém sabe isto para ir para outro país. Ganham mais, estou a dizer, ganham mais. A procura é... Como antigamente, antes de 25 de Abril, era a mão de obra. Sim, a mão de obra. Em França. Para a construção e para a limpeza. Era para esses trabalhos de sapa, cá não ganhavam nada, era uma miséria por cá, e lá sempre foram... a malta também interior da agricultura. Era devido ao regime que cá existia na altura. Temos esta mais-valia, também do 25 de Abril, que estamos a exportar quadros, coisa que anteriormente não era diferente. Aí, quer dizer que a escola pública teve também esse papel e as universidades públicas nesse sentido de formar bons quadros, infelizmente não ficam cá, mas pronto, estão a sair. Pode ser que um dia também a gente consiga competir com estas Franças, Inglaterras, Noruegas. Depois há outra coisa, para a entrada na comunidade europeia, para mim, também arrombou com isto tudo. A entrada na União Europeia deu cabo disto tudo. Para já com a inflação dos preços foi uma coisa exorbitante. E depois já não somos nós que decidimos, é tudo decidido pela Europa, por Bruxelas. Eles lá é que decidem tudo. Eles lá é que mandam acabar com a cota de produção do leite, a produção disto, daquilo. Bem lá. Não temos leite, nós não produzimos leite, as nossas vacas, mas recebemos leite da Holanda, da Espanha, da Bélgica, porque eles lá precisam de exportar. Nós sofremos um bocado na pele a parte da agricultura e da pesca, o abate de barcos também. Eu cabo disto, quanto a mim deu, quer dizer, não sei, e tu falas lá na Noruega, esses países não estão na União Europeia, tens lá a Islândia, a Finlândia, têm níveis de vida do caraças, passa a expressão. Eles são países muito organizados, pequenos países. É diferente, nós aqui estamos sujeitos, e somos um pequeno país na União Europeia, somos um pequeno país, quase não temos relevância nenhuma, apesar de termos a mania das grandezas, a mania, isto é uma coisa generalizada, nós para eles não somos nada, somos um escoamento. A União Europeia, a Itália, a Alemanha, a França, pronto, são aqueles países 4 ou 5 mais poderosos, o resto é tudo, nós estamos abaixo de Roménias, como entrando agora, de Bulgárias que entram. Nós sabemos de escoamento para aquilo que eles não querem. Somos uma boa plataforma para os políticos, vão para lá ganharem, vão lá para a Assembleia Europeia, vão para lá ganhar. Olha, agora o António Costa se calhar vai para Bruxelas, sim. Vão para Bruxelas. Porque do resto, nós não temos nada aqui, então vais a qualquer supermercado, a laranjas vêm daqui, a maçã vem dali. Porquê? Porque eles não querem. Não querem que nós... Por isso é que há estas manifestações de agricultores, por isso, daquilo, daquilo. Não, tirando o leite fora, porque não há o leite, não há que eu compro, não tem escoamento para o leite, mas no entanto vais ao supermercado e o leite vem de Espanha. Sim, mesmo a nível industrial, a fruta. A Europa entregou, mesmo a Alemanha entregou tudo à China hoje em dia. Nós sempre fomos autossuficientes. Nós tivemos aí o Covid, que foi um bom alerta para a Europa. A Europa tem que voltar a ter indústria e a produzir maquinaria. Está dependente da China. O que aconteceu no Covid? A Europa... Queríamos um ventilador, não tínhamos. Queríamos umas máscaras, não tínhamos. Queríamos tudo, não tínhamos. Nada. A Europa, com este facto de deslocalizar para a mão de obra mais barata,
deu conhecimento também a outros povos, se calhar a China, as Índias e por aí fora, mas também, ao fim e ao cabo, está a retirar aqui esta vertente, em caso de dificuldade, não conseguem depois reagir a estes choques que existem a nível da guerra, tanto dos cereais, tanto da energia, tudo isto a Europa pensou que podia ser só mandante, enviar para aqui, para a Liga de Produção, ser fora da Europa, e que iria viver desses dividendos de mão de obra barata de outros países. Foi um erro, acho que eles também agora supostamente estão a corrigir, estão a trazer de novo para a indústria para a Europa, e acho que fazem bem. Isto é tudo